Olá, boa noite. Boa noite. Você conhece o departamento que auxilia o Papa no Vaticano? Nossa equipe mostra os detalhes do Dicastério para a Doutrina da Fé. Nossa reportagem mostra como funciona a Pastoral do Empreendedor, serviço da igreja que tem crescido no país. O Brasil tem mais de 1 milhão de novas empresas nos primeiros 4 meses de 2023. Igreja oferece apoio para profissionais católicos. Brasil assume presidência do Mercosul por 6 meses. Supremo mantém suspensão de decretos de Bolsonaro sobre armas. Diagnóstico precoce e manutenção da saúde. Em Minas Gerais, reportagem mostra laboratório de pesquisa e tratamento da febre maculosa. Equipe brasileira vive expectativa para a competição de paraatletismo na França na semana que vem. E os belos registros da Superlua na crônica de hoje. Essa é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco agradeceu ao cardeal Luiz Francisco Ferrer no fim de semana pela missão à frente das Comissões Bíblica e Teológica Internacional e do Dicastério para a Doutrina da Fé. É o trabalho deste Departamento Vaticano que você vai conhecer agora. Seu nome está ligado às ações de rigor da Igreja e lembra institutos como a Inquisição e o Índice dos Livros Proibidos. A Congregação para a Doutrina da Fé é a primeira e mais antiga da Cúria Romana. No contexto atual, sua missão é bem diferente. A missão de promover e de tutelar a fé. Para o cardeal Ladaria, o passado da congregação ainda pesa muito, mas destaca: Qualche volta si dice allora questo è l'inquisizione. não somos mais a Inquisição e o índice não existe mais. A missão da congregação é promover e proteger a doutrina da fé, ou seja, transmitir o ensinamento dos apóstolos às novas gerações. No fim de semana, o Santo Padre anunciou mudanças na Cúria Romana. Com isso, o cardeal estará à frente da congregação até o mês de setembro. Para ele, a alteração é uma das marcas espirituais da forma inaciana de governar. Muitas das intervenções do Papa têm familiaridade com a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. É natural que seja assim, reforça o cardeal, para quem é comum que isso tenha consequências na sua forma de governar e nas decisões, mas destaca: a espiritualidade inaciana é universalista, não particularista, está aberta a tudo e a todos. A missão da Congregação para a Doutrina da Fé chega às periferias da vida, como pede o Papa, e toca nos verdadeiros subúrbios da humanidade. Questi sono i campi fondamentali. As pessoas que temos que ouvir, os problemas que temos que resolver, tocam os verdadeiros subúrbios, talvez não tão visíveis quanto outros, mas nem por isso menos reais e dolorosos. Não esqueçamos que muitas vezes as vítimas de abusos estão entre os mais pobres. O trabalho da congregação é garantir às pessoas envolvidas que não haja impunidade na igreja. Além de atuar no campo disciplinar, onde identifica e julga os casos denunciados, na lista de trabalhos da congregação está o de sensibilizar e orientar os bispos e as igrejas locais quanto ao assunto. Como já anunciado, o Papa nomeou Dom Víctor Manuel Fernandes, atual arcebispo de La Plata, na Argentina, para assumir as funções do cardeal Ladaria, tanto no dicastério como nas comissões no próximo mês de setembro. A igreja é vista a partir de seus membros. No processo atual, o secretário-geral do Sínodo, cardeal Grech, afirma que o povo de Deus é o sujeito. Falando aos bispos italianos, o purpurado destacou que a verdade é encontrada, antes de tudo, na pessoa de Jesus Cristo, na palavra do Pai, no magistério da igreja, mas também no santo povo de Deus. No sínodo, a igreja foi convocada a envolver todos os batizados. A esperança é que, por meio deste processo sinodal, haja o amadurecimento de uma consciência eclesial. Você já ouviu falar da Pastoral do Empreendedor? Esse serviço surgiu na Bahia em 2011 com o objetivo de apoiar empreendedores católicos e está se espalhando pelo país.
Vamos chamar a Elane Gomes, em São Paulo, que traz detalhes sobre este assunto. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês e boa noite também para você que nos acompanha. Pois é, a cidade de São Paulo lidera a lista de municípios com melhores condições para empreender. Por aqui, a Pastoral do Empreendedor existe há 7 anos. Nossa equipe foi conhecer 2 igrejas da capital paulista que oferecem esse serviço. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Criada em 2011 em Salvador, na Bahia, a Pastoral do Empreendedor está presente em diversas paróquias do Brasil. No Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, os encontros acontecem desde 2016. A pastoral é uma ação, da igreja de acolhida e evangelização para todos os empreendedores, desde o pequeno, o médio, até quem está começando a empreender também. Além de participar da missa, os empreendedores também se reúnem para estudos bíblicos e para conversar sobre a economia de Francisco. A nossa principal missão é cuidar daqueles que cuidam da gente, os empresários que cuidam dos seus funcionários, que fazem girar a economia do país. E muitas vezes não tem quem cuide deles espiritualmente. Então, nós somos um grupo de apoio, uma rede de apoio a esses empresários. Aqui na Paróquia Imaculada Conceição, zona sul da capital paulista, a pastoral foi implementada em 2017. Hoje oferece palestras, cursos e oficinas para que os empreendedores possam se aperfeiçoar e melhorar a renda mensal. O objetivo é fazer esse encorajamento para poder conseguir elaborar melhor, com maior qualidade, o produto, o serviço. Claro que não perdendo a questão da reflexão. Nós pegamos sempre o Novo Testamento, a Bíblia, a DSI. Os membros do movimento também estão engajados em outras ações da paróquia. Isabel foi coordenadora nacional da pastoral por 5 anos. Conta que o movimento tem dado muitos frutos. Essa é a nossa principal missão. E com esses cursos rápidos, essas orientações, fazer com que eles possam estar munidos de todo o conhecimento e estar espiritualmente fortalecido e ganhar realmente a dignidade. E a Associação Católica Coping, presente em várias partes do mundo, celebra 100 anos de atuação no Brasil. A obra oferece assistência social através do desenvolvimento cultural, religioso e comunitário. Em 1849, o então sacerdote alemão Adolf Coping idealizou uma obra social para a formação de jovens em situação de vulnerabilidade social. Dessa maneira, a Associação Coping se desenvolveu. A finalidade da associação era que, primeiro, todos os membros fossem cristãos autênticos, também fossem, em segundo lugar, trabalhadores competentes, e, em terceiro lugar, pessoas criativas e recreativas, ou seja, que soubessem usar o tempo livre de maneira sadia, um cidadão comprometido com as questões sociais do seu tempo. Em mais de 170 anos, a obra de Adolf Coping, hoje beato da Igreja, está presente em 62 países do mundo. Aqui no Brasil, a Coping celebra seu centenário neste ano. São 18 estados atendidos em 166 unidades locais e 136 paróquias. A estimativa é que a organização tenha atendido 1 milhão de brasileiros, sempre com base em 5 pilares. Programa de desenvolvimento de crianças e adolescentes, formação de jovens e adultos em empreendedorismo, combate à fome e à seca, desenvolvimento integral da família, desenvolvimento comunitário. Celina tinha dificuldades na escola. Começou a frequentar aulas de teatro na unidade da associação em Osasco e conseguiu vencer a timidez. Já apresentei vários teatros, como em Ubatuba, em Aparecida, na COP mesmo. E é muito importante para nós, Nós pais e a família. Sou muito grata, porque só elogio dela na escola. E
ginásio do Ibirapuera será o cenário do encontro Canção Nova Abraça São Paulo no próximo fim de semana. O evento católico, um dos mais expressivos da capital paulista, é organizado pela comunidade Canção Nova. A programação conta com shows, pregação da palavra, adoração ao Santíssimo Sacramento e a Santa Missa. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. É o tema. As inscrições podem ser feitas pelo simpla.com.br ou na Casa de Evangelização da Canção Nova em São Paulo, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade. Os participantes podem levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar em obras sociais das comunidades Canção Nova e Eucarísticos, Missão Belém e Servas da Alegria. A gente fica por aqui. Amanhã você tem outras informações de São Paulo a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você. E boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite, Elane. Até amanhã, se Deus quiser. Você que acompanha a Canção Nova diariamente, já parou para pensar quantos acontecimentos bonitos ocorreram na sua vida por meio da evangelização realizada por este sistema de comunicação? Quantas transformações! E você conseguiu revitalizar o coração e revigorar a vida em família. Claro, sem os sócios e benfeitores, nada disso seria possível. É por este motivo que te agradecemos, porque você caminha lado a lado com a Canção Nova. Afinal, a Canção Nova existe para evangelizar e contribuir na formação das pessoas. Estamos com 5% de nossa meta da campanha do projeto Dai-me Almas nesse início de julho. A Canção Nova conta com você. Acesse clube.cançãonova.com e conheça a melhor forma de fazer parte desta família. Obrigada a você por sua generosidade com esta obra. O Brasil assumiu a presidência do Mercosul nesta terça-feira. Pelos próximos 6 meses, o país será o responsável por mediar os acordos comerciais e conflitos entre os membros do bloco. Por isso, nós vamos com o Ronaldo da Silva, em Brasília, que tem mais detalhes e traz as informações. Boa noite, Ronaldo. Yara, Reinaldo, boa noite a vocês também. Boa noite à nossa equipe e todos que agora nos acompanham. Pois é, o acordo mais importante é com a União Europeia. Um protocolo de intenções foi assinado em 2019, mas o bloco europeu fez novas exigências e pode dificultar o andamento das negociações. Lula recebeu a presidência do bloco comercial do aliado argentino Alberto Fernandes. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela fazia parte do grupo, mas foi suspensa em 2016. O presidente brasileiro tenta reaproximar o bloco comercial dos venezuelanos. O mundo está cada vez mais complexo e desafiador. Nenhum país resolverá seus problemas sozinho, nem pode permanecer alheio aos grandes dilemas que vive a humanidade. O principal desafio do governo brasileiro na presidência do Mercosul é o fechamento de um acordo com a União Europeia. Lula também terá de lidar com a insatisfação do presidente uruguaio com a demora dos países no bloco na liberação de uma proposta comercial bilateral entre o país e a China. Em entrevista a um canal de notícias argentino, o chanceler uruguaio ameaçou deixar o Mercosul caso o acordo com os chineses não seja liberado pelo bloco. Lula tem defendido apenas negociações em conjunto. Deixar o Mercosul em sua condição de Estado fundacional e passar a ser um Estado social. Já a negociação para livre comércio com a União Europeia esbarra em exigências ambientais feitas pelos europeus. Em alguns dias, pretendemos apresentar para exame de todos uma contraproposta de reação ao documento adicional da União Europeia com o intuito de destravar a negociação birregional. Na presidência do Mercosul, o Brasil também deve dar andamento ao uso de moedas locais para negociações comerciais entre os países membros do bloco. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a suspensão de decretos de Bolsonaro sobre armas. As normas foram julgadas em definitivo. Também não haverá alteração para o limite da compra de munição por pessoas autorizadas a portar arma de fogo.
A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques validaram os decretos. Com a confirmação da decisão, o limite de munição deve ser garantido apenas para a segurança dos cidadãos. O Poder Executivo não pode criar novas situações que não estão previstas em lei e a compra de armas só pode ser autorizada para a segurança pública ou defesa nacional e não com base no interesse pessoal do cidadão. Ficam suspensos os registros para aquisição e transferência de armas de fogo e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e também a concessão de novos registros de clubes, escolas de tiro e CACs. De acordo com o Sistema Nacional de Armas, mais de 930 mil novas armas foram recadastradas no Brasil. O Brasil registrou a abertura de mais de 1 milhão de novas empresas nos primeiros 4 meses de 2023. Hoje o país tem mais de 21 milhões de registros de CNPJ ativos. Mário inaugurou a lavanderia em abril deste ano e faz parte dos novos empresários do Brasil. A gente está construindo uma cartela de clientes, como todo novo negócio, né? A gente tem uma ótima perspectiva, porque nós estamos crescendo bastante, graças a Deus. A expansão das novas empresas tem um motivo. Nesse momento, as empresas estão tendo muito mais facilidade de abertura, um espaço de tempo muito mais curto do que era em relação ao ano passado. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná são os estados com maior número de novos negócios. A sociedade, quanto mais concorrência tem, melhor, porque melhor oportunidades, melhores diferenciações de produto, melhores preços. Apesar da abertura de mais de 1 milhão de novas empresas, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que mais de 700 mil empreendimentos fecharam as portas nos primeiros 4 meses de 2023. O número é 34% maior do que o registrado no ano passado. A maior mortalidade das empresas, ele acontece. A dificuldade, muitas vezes até do próprio governo, de subsidiar alguns impostos e também a dificuldade aí na contratação de colaboradores. O segredo para se manter no mercado é o planejamento financeiro e o bom relacionamento. Hoje a gente tem o Sebrae, que ajuda, nós temos algumas outras instituições, como faculdades, que têm centros de empreendedorismo e que ajudam gratuitamente esse empreendedor a se desenvolver. A gente tem que ir ao encontro do outro e prestar o melhor serviço possível, que sempre na verdade. E as pessoas, elas fidelizam e vêm até você por conta disso também. Agora a gente fala de um caso de saúde pública, porque a morte de 4 pessoas em Campinas, no interior de São Paulo, por febre maculosa, acendeu um alerta para os riscos. A doença é de fácil tratamento e o diagnóstico precoce pode sim salvar a vida de uma pessoa infectada. Em Minas Gerais, um laboratório é referência nacional para o diagnóstico em humanos. 2 semanas de trabalho intenso neste laboratório da Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Por aqui, o diagnóstico de febre maculosa é de reconhecimento nacional. A gente faz os diagnósticos dos pacientes e também de animais e dos vetores. Desde 2015, que a FUNED tem produzido insumos para esse diagnóstico. Atualmente, a FUNED é referência nacional do diagnóstico da doença em humanos. É daqui que saem os resultados dos exames feitos em 19 estados brasileiros para a confirmação ou não da contaminação por febre maculosa. As amostras que entram no laboratório, elas saem com o resultado no mesmo dia. Até o momento, já são 60 casos confirmados da doença no Brasil este ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Só que as recentes mortes em virtude da febre maculosa acenderam um alerta da população, que tem buscado o diagnóstico precoce da doença. Neste mês, 465 amostras com suspeita de febre maculosa foram encaminhadas para análise, número bem maior que a média de meses anteriores. É uma média de 260 amostras por mês. Nesse mês, teve dia da gente receber 200 amostras em um dia. O número de casos positivos não aumentou. Boa parte desses exames, dessas amostras que estão chegando aqui, a pessoa nem tem sintomas,
mas de toda forma eles têm nos procurados para realizar o exame. Às vezes encontrou também um carrapato. A atenção de fato necessária quando o assunto é febre maculosa, mas a orientação é de se realizar exames ao surgimento dos primeiros sintomas da doença. Ficar atento à febre alta, cefaleia, mialgia, dor de cabeça, dor no corpo, né, sintomas gástricos, principalmente. Mês de julho com temperaturas acima da média devido à atuação do El Niño. A meteorologista Josélia Pegorim nos fala sobre a previsão para este mês. Vamos acompanhar. Nesse mês de julho, nós temos a influência do fenômeno El Niño, que está se intensificando na região do Oceano Pacífico Equatorial. Esse grande aquecimento acima do normal que acontece no Pacífico Equatorial tem influência na circulação de ventos sobre a América do Sul e isso afeta, então, o caminho normal das frentes frias das massas de ar frio. Por isso, com a influência do El Niño, não teremos muito ar frio sobre o Brasil nesse mês de julho. A expectativa é de que a temperatura fique acima da média em praticamente todo o país. Agora vamos ver como vai ficar o tempo amanhã. A chuva deve acontecer nesses pontos em azul, com grandes volumes no norte, litoral do Nordeste, como no Maranhão e do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Também no leste e nordeste do Espírito Santo e na outra ponta do mapa, no sul do estado gaúcho, onde a presença de uma frente fria volta a causar instabilidades. O sol predomina em boa parte do país, como podemos ver aqui no mapa. E o calor à tarde atinge os 34 graus em Cuiabá e Palmas, 28 em Goiânia e Campo Grande, 23 na capital paulista. Reinaldo. Agora, para falar de Brasília, prefeitos e governadores se reuniram hoje na capital federal para discutir a reforma tributária. Eles continuam reunidos, estão reunidos com o presidente da Câmara. Governos municipais e estaduais alegam que pontos da proposta enfraquecem a autonomia dos entes federativos. Então vamos voltar lá agora para chamar a Aline Campelo, que traz os detalhes para a gente. Ô Aline, boa noite para você. Tem bastante gente aí, hein? Uma excelente noite para você, Reinaldo, e a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Nós estamos aqui no Salão Nobre, na Câmara dos Deputados, em que 30 prefeitos e prefeitas se reúnem na Frente Nacional de Prefeitos para discutir ajustes no texto da reforma tributária. A reunião acabou de terminar. Nesse momento, os prefeitos, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, e demais prefeitos estão em entrevista coletiva, dezenas de jornalistas estão acompanhando, discutem, sobretudo, a descentralização do ICMS e do ISS. Então, essas são as principais discussões do texto, para que haja esses ajustes na reforma tributária que favoreça aí a regulamentação em municípios e nas cidades. Nós seguimos aqui acompanhando toda a movimentação de mais de 30 prefeitos reunidos aqui, fizeram um ato, lançaram também um vídeo contra a reforma tributária e se reuniram aqui com o Lira na noite desta terça-feira. Seguimos acompanhando todos os desdobramentos aí da reforma tributária. Volto com vocês. Muito obrigado, Aline. Boa noite para você, viu? Na Terra Santa, a Igreja Siríaca preserva na liturgia a língua falada por Jesus, o aramaico. É nesta língua que a pequena comunidade sírio-católica fixou no santuário dedicado a João Batista, em Encárem, uma placa com a oração Benedictus. A iniciativa destaca ainda mais a presença do precursor de Jesus. A Igreja Siríaca hoje é uma igreja oriental católica sui iuris, em comunhão com Roma, que conserva sua língua, o rito siríaco e a estrutura e legislação eclesiástica. Existem aproximadamente entre 160 mil e 200 mil em todo o mundo. Originalmente, nasceu na Síria e hoje, devido à forte migração, os seus fiéis estão dispersos não só no Oriente Médio, mas também na diáspora do Canadá à Austrália. A pequena comunidade de Jerusalém reuniu-se junto ao seu bispo para a bênção de uma nova placa.
a oração Benedictus, em língua aramaica, fixada no interior do santuário, dedicado ao nascimento do precursor, em Ein Karem. Essa língua não é apenas a minha língua ou a dos meus paroquianos, mas uma língua do território, língua da cultura presente nesses territórios. Por isso, esperamos e rezamos para que todos possam redescobrir essa língua, reconhecer seu valor. Essa igreja está de fato ligada a Antioquia, a segunda sede apostólica depois de Jerusalém, e segundo o historiador Eusébio de Cesareia, foi fundada pelo próprio São Pedro, que foi seu primeiro bispo. Thank God we came here. Estou feliz por estar aqui e poder visitar este lugar santo. É emocionante estar aqui com eles. É algo que nem sei explicar. Actually, to be here with them. Actually, I can't explain it. Em Jerusalém, a comunidade tem cerca de 200 famílias. O rito e a liturgia siríaca, estabelecidos entre 250 e 400 depois de Cristo, estão historicamente entre os mais ricos de todo o cristianismo. Fazemos parte do mosaico dos cristãos. Somos uma pequena igreja, uma pequena comunidade, mas, como dizemos, ainda que falte uma pedrinha no mosaico, dá para ver, e é feio. Somos essa pequena pedra que não falta no mosaico deste país. E agora a gente fala de esporte. Pela terceira vez, a cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, vai contar com representantes na disputa do Mundial de Paraatletismo. Os preparativos estão cada vez mais intensos. Afinal, a competição tem início na próxima semana na França. André Rocha tem 10 anos de conquistas no esporte paralímpico. Força da experiência traduzida em determinação. Com certeza a parte emocional e a parte espiritual tá muito bem. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença, né, na competição, que é uma competição de altíssimo nível. Em alguns dias, ele e o técnico Diego Cascardo vão embarcar rumo a mais um desafio, o Mundial de Paris. Alessandro da Silva, prata no arremesso de peso e ouro no lançamento de disco nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021, realizou uma série de exames e testes físicos e também vai viajar. Me sinto bem, me sinto tranquilo com relação à competição, até mesmo por já não ser meu primeiro Mundial, então acho que isso também tranquiliza um pouco. Esta é a terceira vez que a cidade terá representantes de paraatletismo no Mundial. Recentemente, no Campeonato Brasileiro da modalidade, a equipe encerrou a participação com 14 medalhas, sendo 8 de ouro. Se depender do retrospecto a nível nacional, conquistas virão em terras francesas. 3 vezes por semana. Esse é o ritmo de treinos. Depois da conversa, é hora de colocar a estratégia em prática. A mão enfaixada facilita a performance. Na cadeira de arremessos, brilha o talento do recordista da classe F52, mesmo em meio às dificuldades. A preparação está sendo muito boa, tanto não só a parte técnica, mas a parte também com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfim. Então não estão lá simplesmente os competidores ali que de grau de relevância muito baixo. Ao contrário, são os melhores do mundo. Então vai ser extremamente difícil essa busca dessa medalha. Mas posso ser suspeito em falar, mas o coração da gente diz que aquela medalha de ouro vai vir. A gente vai comemorar muito aí depois do dia 19, que será a nossa chegada aqui, se Deus quiser. Ela é um satélite e em algumas épocas da vida não faz esforço algum para ser admirada. A superlua que despontou nos céus da Terra na noite desta segunda-feira foi motivo de belos registros. Tema da nossa crônica de hoje. Ela inspira corações e canções. Entre nuvens ou no espelho d'água do Rio de la Plata, só para deixar Buenos Aires mais elegante. Ela sempre inspira orações e afirmações, entre pontes ou a iluminar o mar de Copacabana, só para o Rio de Janeiro continuar mais lindo. Tão visível, ela sempre desperta alguém a parar um instantinho na vida para admirá-la. E para eternizar o momento, dá para fazer de tudo, como o astrônomo na cidade de Ronda, no sul da Espanha.
Ela hoje é chamada de super e, claro, fica toda cheia. Sua exuberância encurta distâncias e aparecer 10% mais perto da Terra não é todo dia. As grandes pirâmides do Egito fazem questão de se esconder, enquanto a primeira das 4 aparições esperadas para este ano enche o Oriente Médio de esperança. No antigo templo de Poseidon, na Grécia, um espetáculo grandioso. Na noite quente de verão, as colunas de mármore do século V a.C. ficam mais requintadas. Nos prédios da cidade velha de Jerusalém, a noite com estrelas de 6 pontas ficou ainda mais brilhante. E tanto requinte assim tem sempre um fim. Dá a certeza de que existe um Criador de tudo isso e de que forma tão clara pensou em cada detalhe da vida e que fez e faz tudo acontecer. E com estas belas imagens da superlua de ontem, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens lá no portal noticias.cançãonova.com. A partir de 8 horas, assista ao programa Pra Ser Feliz ao vivo com o Padre Adriano Zandoná. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.